Coisas que estão acontecendo na terra que nunca se viu, nunca foi relatado, e nós estamos vendo essas coisas em nossos dias. Interessante, esse cometa era o maior cometa de todos os tempos, e passou justamente numa festa judaica chamada Hanukkah, a festa das luzes. E esse cometa era o mais brilhante de todos os cometas que tenha passado. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, 83, no ano 84, passou aqui, e nós podíamos ver, e eu tirei fotos, lá perto de Londrina, do cometa Halley, que não vai passar durante um bom tempo, mas eu tirei fotos naquela época que eu tenho hoje. Esse cometa era maior, justamente na festa das luzes, como se alguém chegasse e falasse: opa, vamos ligar a luz aqui, vamos prestar atenção, vamos ver o que não está se vendo, vamos pôr luz nesse assunto aqui, ó. Presta atenção, povo. Por quê? Vai começar o que chama um tetrade lunar, do que nós chamamos luas de sangue. Quantos já ouviram falar disso? Vários, que bom. E quantos não ouviram falar disso? Hoje você está ouvindo falar. Que bom. Por isso eu senti no Senhor, tinha que falar sobre isso aqui. O que é um tetrade lunar de luas de sangue? São 4, tetrade significa 4, tetra. O que é interessante dessas luas de sangue é que são eclipses da lua. Quando tem um eclipse da lua, ele toma um aspecto de vermelho. O sol não bate direito por causa da terra, então chega uma luz na lua que é meio refratado. E aí causa esse efeito de ter uma lua vermelha, que na Bíblia nós vimos alguns versículos que diz: a lua se tornará em sangue. E está falando desse aspecto. O que é interessante sobre esse tetrade é o fato de coincidir com as festas judaicas de Páscoa e de Tabernáculos. De Páscoa e de Tabernáculos. E é interessante porque isso vai acontecer na Páscoa de 2014, Tabernáculos de 2014, Páscoa de 2015 e na Páscoa e em Tabernáculos de 2015. Agora, é uma coisa a gente ver 4 luas vermelhas em seguida, não é tão estranho. Nas festas judaicas, remete a gente para Gênesis, que Deus usa esses fenômenos como sinais. Então a pergunta que a gente devia fazer: como que fica isso na história? Como que isso tem acontecido? Esse fenômeno de cair, de coincidir, essas luas de sangue nas festas judaicas tem acontecido com frequência? E aí a gente vai ver. Aqui nós temos uma apresentação e está faltando, na verdade, uma ocasião, que é em 32 e 33. A tetrade aconteceu justamente nos anos em que Jesus foi crucificado, coincidindo com a sua crucificação e ressurreição. O próximo aconteceu em 162 e 163. Passaram-se muitos anos, aí caíram em três em seguidinha, em 795 e 796, 842, 843, 860 e 861. Passa praticamente 630 anos e acontece de novo em 1493 e 1994. E aí acontece de novo em 1949 e 50, e depois em 1967 e 68. O próximo acontecerá em 2014 e 15. O que é interessante é, se você perceber que isso está coincidindo com festas judaicas, não seria interessante perguntar também, então,
o que aconteceu com o povo de Israel naqueles anos. Eu já citei, a primeira vez, estava relacionado à questão da crucificação de Jesus. Depois, em 162 e 3, foi a grande perseguição aos judeus e cristãos pelo Império Romano. Maior perseguição que havia. Depois, nesses 3 aqui do meio, são coisas históricas onde o mundo muçulmano foi impedido de tomar de vez a Europa. E nós sabemos que o mundo muçulmano é o instrumento do inimigo para ir contra Israel. Onde estava Israel nessa época? Israel estava espalhado entre as nações, especialmente na Europa. Tanto é que você chega em 1493, e o que acontece nesses anos é a perseguição dos judeus do povo da Espanha. Eles são expulsos da Espanha e começa uma grande perseguição aos judeus que ocorreu até mais 500 anos para frente. Se você lembrar comigo, você pode colocar em 1940 a 45 o Holocausto. Maior perseguição dos judeus de todos os tempos. E aí nós observamos algumas coisas muito interessantes, porque 1949 e 50, isso vem logo em seguida a restauração do Estado de Israel. Israel era espalhado como povo entre as nações, mas não tinha mais Estado. Em 1947, houve uma assembleia onde eles determinaram que Israel seria novamente uma nação. Em 1948, dia 14 de maio, o dia que meu pai faleceu, 7 anos faltando 70 anos para Israel, mas isso é outro detalhe, isso é só para mim. Em 1948, Israel renasceu oficialmente como Estado. E a partir de então, o povo de Israel podia voltar para a sua nação. Você passa poucos anos, em 1967, houve uma guerra de 6 dias, em que o povo de Israel ganhou novamente um espaço em Jerusalém. Ou seja, rehouve a sua capital. De repente, essas luas de sangue, ao meu ver, se Israel é um sinal para todas as nações, essas luas de sangue marcam momentos muito importantes na vida de Israel. Agora vamos observar algo, e isso me assusta. Em 2014 e 15, ele está especulando que vai haver uma guerra, e eu vou falar sobre isso já já. Qual foi a nação na história da humanidade que foi espalhado entre as nações e voltou para sua terra? Tem outro? Tem outro. Cadê os astecas? Os maias? Incas? Eu sei de povos que foram extinguidos, mas eu não sei de nenhuma outra nação que, conforme o que está escrito em Levítico 26, Deus disse: se você me desobedecer, eu vou pegar e espalhar você entre as nações, e eu vou levantar a minha espada vingadora atrás de você. Mas depois, nos profetas encontramos a sua palavra dizendo: eu vou te recolher das nações. Porque Israel é uma nação, é um sinal para todas as nações. E nós precisamos saber disso. É muito louco. Israel já entrou na sua terra, já ganhou mais terra. Eu não sei se você já leu a promessa do Senhor para a terra que Ele daria a seu povo, do rio Nilo até o rio Eufrates. Israel nunca ocupou esse espaço. Em Ezequiel, ele descreve uma grande guerra que vai acontecer, que eu acho que no final das contas Israel vai ficar com toda essa terra,
a guerra de Gog e Magog. Isso não aconteceu ainda. Estamos vendo com os nossos olhos a palavra de Isaías que profetiza a destruição de Damasco. Nós estamos vendo isso hoje. E é uma implosão, não tem ninguém que está indo de fora para destruir. Isso tudo faz parte da preparação do que está para acontecer, grande guerra naquela região. E nós sabemos que o final é Armagedon. Só que, queridos, nós estamos vendo isso nos nossos dias. No meio de tudo isso, dia 20 de março de 2015, vai haver um eclipse do Sol. A palavra diz que esse sinal vai acontecer também precedendo o grande dia do Senhor. Haverá também um eclipse parcial solar, um sinal para os gentios, no dia 13 de setembro de 2015, e isso é muito significante. Esse dia é 29 de Elul, no calendário judaico. De repente esse dia se torna um dia muito importante. Um rabino, Jonathan Cahn, de Nova York, que escreveu o livro The Harbinger, eu recomendo especialmente para você que lê inglês. Ele deu uma destrinchada de uma palavra profética sobre 11 de setembro de 2001, que eu tiro o chapéu, não tem outro. Deus deu uma revelação para ele, é uma palavra profética para a nação americana, para se arrepender, e é o fim, ou vão se arrepender, ou ai. Esse dia coincidiu com o dia que a Bolsa nos Estados Unidos abriu após o ataque às torres. Dia 17 de setembro, dia 29 de Elul, após os atentados, a Bolsa de Wall Street abriu novamente. E houve uma queda de 685 pontos. Grande queda para a Bolsa. Destruidora. 7 anos depois, olha só isso aqui. 7 anos depois, no dia 29 de setembro, que no calendário judaico era 29 de Elul, houve a queda que levou os Estados Unidos em 2008, a crise que começou, e houve uma queda de 777 pontos. 7 anos depois, no dia 13 de setembro de 2015, que é 29 de Elul no calendário judaico, vai acontecer esse eclipse. Como se sinalizando, e queridos, se vai haver uma próxima crise, pode pegar o mundo inteiro. Os Estados Unidos estão com mais de 17 tri de dívida. Eu não sei se você avaliou o que nós vimos nos nossos dias. Eu tive aqui quando houve o confisco do Collor. Eu fiquei doido. Eu falei, como que ele vai tirar o dinheiro de todo mundo assim? Como que vai parar o governo assim? Como? Mas eu estava em terra estranha. Beleza. Recentemente parou o governo dos Estados Unidos, ninguém foi pago durante algumas semanas. Gente, você imagina? Eu acho que isso foi minimizado para o mundo inteiro. Maior potência financeira do mundo parou durante algumas semanas. Vai ser um efeito dominó no mundo inteiro, porque as moedas do mundo inteiro estão com seu lastro em dólar, inclusive o nosso Brasil. Uau! Apocalipse 12 fala sobre a Virgem, com 12 estrelas coroando a cabeça, e o sol, vestido do sol, e com a lua aos seus pés. Em novembro, esse fenômeno vai acontecer com a constelação chamada Virgo, a Virgem. É a constelação que aponta para o nascimento de Jesus de uma virgem. E se você seguir, faz um Google mais tarde, Estrela de Belém, e procura um advogado americano que fez um estudo sobre isso em 2007.
Ele mostrou que esse fenômeno dessa constelação aconteceu no nascimento de Jesus. E essa estrela de Belém foi o que os pastores e os magos, os caldeus, viram quando Jesus tinha nascido. Eles têm programas agora para você ver as constelações e a posição de todos os corpos celestiais, planetas, estrelas, asteroides, essas coisas, lua. É muito interessante. E tudo isso por um cálculo matemático, por causa de um cristão que buscou uma revelação de Deus e ele teve uma fórmula para poder calcular onde estariam todas as estrelas. E com isso a NASA tem usado essa fórmula para calcular onde estavam as estrelas nos dias de Jesus. E é muito interessante esse filme, é 1h30, você precisa assistir. 1h30, chama Estrela de Belém. Mas esse fenômeno aconteceu, o sol, quando você olha as estrelas, o céu, tá? Lógico, é durante o dia, mas você escurece para poder ver as estrelas. O sol fica como se no ombro dessa mulher, dessa constelação, a Virgem. Muito interessante é que você desce e a lua fica aos seus pés. E Júpiter, que é chamado planeta rei, é justamente o planeta que foi a estrela nessa época, que brilhou mais. A data é 23 de setembro de 2015. O que vai acontecer é muito interessante. Esse é o tempo de tabernáculos. Por um período de 42 semanas, esse planeta, Júpiter, vai ficar vagueando um pouco, vai, volta e vai de novo, na região do ventre da Virgem. 42 semanas? 42 semanas, irmãs? Que tempo é esse? De uma gestação. E aí vai sair dessa posição. Será que esse é o sinal do Filho do Homem? Essa configuração aconteceu quando Jesus nasceu, mas a lua era a lua crescente. Essa vez, em 2017, vai ser a lua cheia. Interessante é que 2017 coincide com 500 anos da Reforma, 50 anos, um jubileu de Jerusalém, que foi conquistado novamente em 1967, e 70 anos da resolução da ONU de decidir pelo Estado de Israel. E vocês sabem que esses números são significantes, 550 e 50 jubileus. Tudo isso precedendo, em 2018, dia 14 de maio, Israel vai estar na sua terra novamente por 70 anos. Jesus nasceu 70 anos depois, o templo foi destruído. Israel foi levado para o cativeiro durante um período de 70 anos. Muitos creem que essa parábola da figueira, que eu li aqui em Mateus e em Lucas, se refere ao nascimento de Israel novamente, e que não vai passar essa geração sem que chegue o grande dia do Senhor. Isso para não falar, eu já mencionei Isaías 17, a profecia sobre a destruição de Damasco, e a profecia sobre Egito em Isaías 19, duas profecias que estamos vendo em cumprimento nos nossos dias. Aí eu queria trazer mais dois sinais para você, que pelo menos para mim são. A profecia de 10 jubileus. Alguns têm ouvido isso de outros ministros, mas eu queria simplesmente citar aqui um rabino chamado Judá ben Samuel. Ele vivia nos anos 1100 até 1200 e pouco. Ele morreu em 1217. Ele deu uma profecia que o povo turco-otomano iria reinar sobre Israel durante 8
jubileus, 400 anos. E que depois, durante um jubileu, Jerusalém ficaria como a terra de ninguém. E depois desse jubileu, Israel estaria entrando em Jerusalém. E depois, no final desse jubileu, o Senhor iria entrar e o dia do Senhor chegaria a Israel. Eu queria que você visse, porque ele morreu em 1217. 300 anos depois, o povo turco-otomano tomou Israel. E durante um período exato de 400 anos, 8 jubileus, em dezembro de 1919, as forças aliadas tomaram Jerusalém e Israel de volta. Para mim é engraçado, porque o homem que recebeu as chaves de Jerusalém, representando General Allenby, das forças aliadas, era um general irlandês do nome John Shea. Meu pai chamava, ele foi para estar com o Senhor, chamava John Shea. Não é o mesmo homem, mas é o mesmo nome. Ele recebeu as chaves de Jerusalém, esse John Shea. Quando